Você já parou para pensar o que torna um trabalho digno de ser pago? Pagamos por uma boa comida, pagamos e prezamos por lugares bem limpos e organizados, e quando precisamos aprender alguma coisa, geralmente vamos atrás de bons professores. E quem é que faz uma comida boa, que deixa a casa limpinha e é professor de reforço em tempo integral de tudo quanto é matéria? Muitas vezes as mulheres, as nossas mães, tias, avós, esposas, que trabalham muito dentro de casa sem receber nada por isso. Eu sou a Miviki. E eu sou Samu Strazer. No programa de hoje a gente vai falar sobre economia do cuidado, pode ser? Pode ser. Oi, gente, tá começando o Pode Ser e hoje a gente vai falar sobre economia do cuidado. Vocês já ouviram falar sobre economia do cuidado? É um Olha, termo meio diferente, né, Samu? muito diferente. Eu confesso que assim, já tinha visto algumas vezes, mas nunca tinha parado para estudar a fundo sobre o que era. E eu passei a conhecer depois do Enem do ano passado. Exatamente, o tema do Enem do ano passado foi Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado Realizado pela Mulher no Brasil. Então, eu acho que deu um holofote a mais para esse tema, né, Samu? Economia do cuidado, né? E é muito legal discutir isso no Enem de agora, porque a gente estava com muita expectativa, pelo menos a galera que estava se preparando para o Enem, que seria algo voltado para a guerra, porque está acontecendo muitas guerras e tudo mais, direitos humanos, e esbarrou num tema que tem a ver com direitos humanos e tudo mais, né? Mas voltado para dentro dos lares. Exatamente. E se a gente for parar para pensar no significado da palavra economia, eu trouxe para vocês o significado da palavra economia. A gente tem aqui que economia, né, do grego, seria o oikonomia, em que a gente tem o oikos, que seria o mesmo que casa, moradia, e o nomos, que vem de administração, organização. Então, economia, sendo explicado, né, pela etimologia grega, seria nada mais, nada menos do que o cuidar da casa. Então, é exatamente isso. Tipo, a essência da economia, da palavra economia, é cuidar da casa. É esse trabalho que é realizado dentro de casa, muitas vezes, em sua maioria, né, das vezes, por mulheres, que vão ser, então, nossas mães, nossas avós, tias, no caso de muitos homens, das esposas, ou de outras mulheres também. E a gente tem, então, todas essas questões. E outra coisa legal que eu acho da gente falar, Samu, é que a gente tem vários tipos de economia. Às vezes, quando a gente fala economia, a gente está falando, vamos generalizar tudo aquilo que se trata de dinheiro. Aí a gente usa a palavra economia. Mas existem várias formas de se ter economia. Por exemplo, algumas outras economias que eu acho que estão mais populares. Economia sustentável, que é aquela economia que você pensa muito no meio ambiente, na natureza, você leva essa questão do bem-estar do planeta em relação àquilo que você desenvolve. Eu acho que assim, dando um exemplo rápido aqui, economia sustentável dentro da sua casa é você separar o lixo, por exemplo. Tipo isso, exatamente. A gente tem economia criativa, que eu acho que é um outro termo que também já está bem conhecido, que é toda essa questão da economia que circula ao redor de coisas que são produzidas por essa parte mais cultural, intelectual, É um meio de produção descentralizado, né? A pessoa vira a empresa, né? E tem dentro da própria casa essa maneira de gerar renda e tal, né? Não é uma grande empresa fazendo. Exato. E só para dar mais um exemplo, economia colaborativa, que pensa, então, não nessa questão do lucro e vender para dar lucro, mas de dividir os bens, né? Então, eu tenho um carro, eu vou colocar ele ali para alugar, então, assim, eu quase não uso esse carro, então eu vou colocar ali, outras pessoas vão poder usar. Eu tenho um quarto sobrando na minha casa, eu vou colocar ele lá para outras pessoas, vou alugar esse quarto, então essa questão do dividir e não só do vender e lucrar. E daí então vem a economia do cuidado, que é justamente essa economia das pessoas que cuidam de outras pessoas, que cuidam da casa, e na maioria das vezes é um trabalho que é invisível, é um trabalho que é infinito e é um trabalho não remunerado. E assim, o nosso querido V-Style, ele fez um levantamento pra gente, nosso produtor, e eu fiquei chocado com os dados que ele encontrou. A gente tem uma somatória aí
tem uma pesquisa que apontou que todos os dias, se somarem aí, no mundo inteiro, todos os dias tem mais de 12,5 bilhões de horas trabalhadas na economia do cuidado. Todas essas horas não remuneradas, né? Porque o cuidado com a casa, o cuidado com os filhos, o cuidado de um parente acamado, é um trabalho não remunerado. E se esse trabalho fosse remunerado, ele daria mais de 10 trilhões de dólares gerados na economia por ano. É muita coisa, né, Samu? Juntando com esse dado, eu quero trazer mais um também do Think Olga, que é uma organização, né, uma ONG brasileira que trabalha justamente com pesquisas e trabalha mesmo com um foco para fazer pesquisas voltadas para as mulheres e das necessidades das mulheres e tudo mais. Eles fizeram uma pesquisa muito legal, muito completinha também, eu vou pegar para mostrar aqui para vocês, e cerca de 11, eu acho que hoje já chega a 12, eu já vi algumas notícias que mostram que seria 12%, mas aqui nessa pesquisa deles, eles colocam que 11% do PIB, se esse trabalho feito pelas mulheres dentro de casa fosse remunerado, ele iria representar 12%, 11% do nosso PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, ou seja, toda a riqueza que o nosso país produz, então é muita coisa. E eu acho legal a gente também já deixar bem claro aqui, que a gente sabe que tem, dependendo da família e tal, a situação ela é diferente, mas os dados mostram, isso tem até uma pesquisa do IBGE de 2019 que apontou, que essa economia do cuidado é feita 85% por mulheres. Então a gente está falando predominantemente mesmo de mulheres que se empenham nesses afazeres e não são remuneradas por isso. Exatamente. Se você não é mulher e você faz esse trabalho dentro de casa, ou divide, né, esse trabalho com outra mulher, seja com a sua mãe, com a sua esposa, enfim. Parabéns. Parabéns para você. Você não faz parte dessa porcentagem, né? Mas, como o Samuel disse, a grande maioria são dessas mulheres que trabalham muito dentro de casa e que acabam tendo, né, jornadas duplas, triplas, porque elas vão trabalhar também fora de casa, trabalham dentro de casa, então realmente é um trabalho muito exaustivo, né? E aí eu lembro, Vicky, e aqui vai a nossa primeira referência, que a gente estava comentando na produção desse programa, dos Incríveis. Porque no Os Incríveis 1, quem sai para trabalhar é o Senhor Incrível. Exato. E tal, daí ele, enfim, ele trabalha, depois ele consegue um empreguinho de herói lá e tal, e a esposa dele fica em casa cuidando dos 3 filhos. Uhum. E no segundo filme isso se inverte, Uhum. né? Ela é contratada lá, tal, por uma empresa, e ele fica dentro de casa cuidando. E assim, não que ela não tivesse dificuldade com os afazeres da casa, mas ele, por não estar inserido nessa economia do cuidado, né, ele se dá normal, né, para se adaptar nesse universo, coisas que, tipo, a Mulher Elástico tirava de letra, apesar de ser cansativo. No primeiro filme, mostra também ela esgotada de lidar com os filhos que tem que ir na escola, que o moleque coloca taxinha na cadeira do professor, e a menina mais velha toda emburrada, e o bebezinho pequeno toda hora precisando de atenção. Então é algo exaustivo pra caramba, mas porque pelo motivo de estar sempre nas custas dela, ela começou a se acostumar com aquilo, né? Exatamente. E culturalmente a gente já tem isso, né? De que as mulheres sempre estão em casa, tendo que cuidar de tudo. E depois, quando as mulheres começaram a sair para trabalhar fora, esse trabalho não começou a ser dividido, né? Então, assim, homens e mulheres começaram a trabalhar fora, mas dentro de casa apenas mulheres continuaram trabalhando. Hoje a gente já tem uma consciência diferente, né? A gente já sabe que muitas famílias começaram a dividir as tarefas, mas como você disse, 85% ainda é responsabilidade das mulheres. E outra mulher, Samuel, que eu lembrei, a gente estava aqui conversando, acabei lembrando de outra mãe da nossa cultura pop brasileira, que seria a Dona Hermínia, né, que ficou muito popular no filme Minha Mãe é uma Peça, do Paulo Gustavo. E tem uma frase dela
que é muito icônica desse filme, que é quando ela fala, né? Quando eu sumir, vocês vão dar valor pra mim. Que todas as mães falam isso. Exatamente, ela popularizou uma frase, né, que todas as mães dizem, e é aquilo, só mostra o quanto esse trabalho é invisível, né? Tipo assim, você não, às vezes não percebe quando a casa tá limpa, quando a louça tá lavada, só que deixa a mãe não fazer nada um dia inteiro, você Deixa a mãe sumir. chegar, exatamente, deixa a mãe sumir, você vê que os copos não se lavam sozinhos, as roupas não se lavam sozinhas, então tem até uma cena, né, do filme em que, né, a dona Hermínia, então, ela some, os filhos dela ficam em casa e eles, assim, estão sem nada para comer, eles começam a passar umas coisas, né, e daí eu acho que um colega dele chega com uma comida e daí tem uma cena épica, assim, de eles querendo a comida e quem vai pegar o lanche, enfim. Então, eu acho que é outro exemplo muito bom pra gente dar aqui, para mostrar, né, esse trabalho, o valor desse trabalho que ainda é muito invisível. É isso aí, pessoal. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. De volta com o Pode Ser. E, Vicky, na produção do programa de hoje, a gente começou a conversar sobre isso. E, assim, a gente vai cavando e a gente vai vendo que mesmo a mulher ganhando espaço no mercado de trabalho ao longo dos anos e tem toda essa luta para a divisão dessa economia do cuidado, acabou que a economia do cuidado passou para outras mulheres, né? Que são as donas de casa que trabalham na casa das mulheres que não estão em casa trabalhando. Nossa, sim, Samu. É um ótimo ponto isso. E daí a gente entra também nessa questão de que a vida e a relação que mulheres brancas têm com o trabalho é diferente da relação que mulheres negras têm com o trabalho. Porque se a gente pega, não sei, talvez década de 50, 60, em que mulheres começaram a participar de forma mais ativa das jornadas de trabalho fora de casa, nós temos mulheres brancas saindo para esse trabalho, né? Trabalho de escritório e entre outras coisas, saindo para estudar e tudo mais. Só que quem muitas vezes ficava em casa cuidando, né, dessa casa e dos filhos dessas mulheres brancas, as mulheres negras. E daí, se as mulheres negras estão fazendo esse trabalho de cuidado na casa de mulheres brancas, quem cuida, né, da casa das mulheres, dessa casa, né, das mulheres negras e dos filhos das mulheres negras, a gente tem uma invisibilidade ainda maior, né, uma negligência ainda maior. E por muito tempo, né, isso foi até uma luta, porque muitas vezes essas mulheres que trabalham em casa de família não tem uma regularização, assim, né? Trabalham com um contrato de boca. Aí a gente tem inúmeros casos. Nossa, aqui na nossa região, eu nem lembro quantas vezes eu fiz matéria sobre o Ministério Público do Trabalho indo resgatar uma mulher na casa de uma outra família que estava em situação de trabalho análoga à escravidão. Nossa, porque que pesado, né? começou a trabalhar na casa da pessoa e dorme lá, e aí não volta para casa, aí, enfim, ganha um salário ridículo, enfim. É algo que realmente é muito invisível, porque acontece aqui na nossa cidade, sabe? Acontece em todos os lugares. Essas domésticas trabalhando em casas de família, né, sem direito nenhum. Acaba sendo uma outra maneira da invisibilidade dessa economia do cuidado. Sim, e para agregar isso, né, Samu, eu vou trazer um outro dado aqui para vocês, que inclusive está numa reportagem do UOL. Para quem quiser procurar, uma reportagem muito legal mesmo, e como esse é um assunto que ainda não está sendo muito falado, né, é legal ter essas matérias. O título dessa matéria é: Se maternidade fosse paga, salário de mãe seria maior que médico do SUS. Samuel, olha isso. Tem noção disso? Uma universidade brasileira foi a UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, com o núcleo, né, de estudos em economia feminista, fez um estudo que as mulheres, né, isso na capital paulista, né, na capital de São Paulo, se as mulheres, né, que trabalham em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, recebessem um salário, o salário delas seria de R$7.392. Olha isso. E tem uma explicação. Aqui a matéria explica direitinho, gente. Por isso até que eu dei o nome. Mas aqui o cálculo, né, foi feito mais ou menos dessa forma. O salário foi somando o salário de uma trabalhadora doméstica
que é uma média de R$ 1.320, o salário de 2 babás, que seria então R$ 2.640, e daí no caso é tipo assim, a jornada dupla da babá, né, porque essa mãe na verdade está cuidando da criança 24 horas integral. ali, talvez tirando a hora que está dormindo, mas ainda assim, várias vezes a mãe tem um sono interrompido para cuidar da criança. E também de uma folguista, que daí é mais R$ 1.320, mais os direitos trabalhistas, que é R$ 2.112. E isso dá esse valor, então, de R$ 7.392 por mês. Então, assim, se a gente for parar para pensar, nossa, 7 mil é muita coisa, só para cuidar da casa e dos filhos. Só que essa mãe, ela faz o trabalho de quantas outras pessoas, né? O trabalho de uma babá que faz uma jornada dupla, o trabalho de uma prestadora ali que vai cuidar da casa, né? Uma trabalhadora doméstica, uma folguista, mas os direitos trabalhistas, que é o mínimo, né, que um ser humano merece. Cara, imagina só. Tipo, as nossas mães, muitas mães, fizeram isso de graça a vida inteira, sabe? Uhum. E muitas vezes negligenciaram a própria saúde por conta disso, não tiveram seu tempo de lazer por conta disso, né? E que é a outra discussão. Né, numa família tradicional, né, que o homem vai trabalhar, a mulher fica dentro de casa, né? O homem, ele tá provendo a casa, mas assim, ele está provendo as necessidades básicas e muitas vezes as outras necessidades da mulher, elas não são contempladas, né? Tipo, a necessidade de direito a lazer, a necessidade de descanso, porque chega no final de semana, hora de descansar, né? A gente não trabalha, né? Quem está nesse regime de trabalho, chega no final de semana, vou descansar. Mas a casa, ela não para no final de semana também. Os filhos, eles não desligam no final de semana. Exato. Então a mulher não tem folga nem quando é dia de folga. Uhum. Não, inclusive eu lembrei de uma charge, se eu não me engano, é uma charge que fala do Dia das Mães. E daí eu acho que, tipo assim, o filho tá falando pra mãe assim... mãe, tira um dia de folga hoje. E daí ele tá mostrando que ele convidou várias pessoas para casa naquele dia. Que ele convidou não, que ele contratou. Aí tem uma babá, tem um cozinheiro, tem um motorista, tem uma pessoa ali para limpar a casa. Tem tipo uns 10 profissionais. Tem tipo um professor, um enfermeiro. Então assim, para uma mãe tirar folga, olha quantas outras coisas, né, você precisa ter ali para estruturar essa família. E se a gente para pensar, as mulheres, elas são administradoras da casa, né? Limpar uma casa, cuidar de uma casa, saber se... eu estava escutando um podcast, inclusive, que é o meu preferido, o Mamilos. Eles sempre trazem temas muito importantes, elas estavam falando sobre isso. E a Cris Bartz, que é apresentadora, uma das apresentadoras, ela traz isso. Por exemplo, se você é uma pessoa que não sabe administrar uma casa, você vai, por exemplo, comprar verduras, e se você comprar de menos falta, você vai precisar ir ao mercado de novo, e às vezes você vai gastar gasolina de novo, ou se você compra demais, aquilo vai estragar e você vai perder dinheiro. Tipo, se você não sabe lavar uma roupa, você vai estragar aquela roupa, você vai precisar comprar mais roupa. Então, toda essa questão do cuidado com o vestuário, do cuidado com os utensílios de casa, com os alimentos, tudo isso, essa administração, tudo isso que de dinheiro menos gasto, de dinheiro que poupa-se, né? Quando você possui uma mulher ali administrando, uma pessoa administrando, é muita coisa se você para colocar isso no papel. E a gente percebe outra coisa, Vicky, que isso o cuidado com a casa, ele é quase que uma tradição oral, porque assim, para fazer todas essas coisas funcionarem bem, você precisa aprender a fazer. Por mais que tacar a roupa dentro da máquina de lavar seja a maneira de fazer, tem uns macetes que não pode roupa colorida com roupa branca, roupa preta você coloca do avesso para não pegar pelo das outras roupas. Então assim, tem várias coisas que a gente tem que ir aprendendo com outras pessoas. E quando eu coloco pessoas e pessoas, mas na verdade a maioria das vezes é mulheres aprendendo com mulheres, sim. Né? As mulheres aprendendo com as mães que já fazem isso. E isso é passado de maneira oral para as mulheres, porque é uma questão tão invisível a economia do cuidado que a gente não pensa isso no sistema educacional, por exemplo. Né? E se pensa, é algo muito recente e novo
né? Não existe uma aula, um curso, a gente vai aprendendo muitas vezes com a mãe dentro de casa, e não que tenha que ter, né, nas escolas, uma aula de passar roupa, não é isso. Mas assim, todos teriam que aprender, tanto homens quanto mulheres, a economia, a fazer, né, gerir o seu próprio cuidado, né? Não esperar que alguém, né, no caso, na maioria das vezes, uma mulher vai fazer isso por você. Exatamente. E falando ainda nessa linha, a gente tem essa questão de, né, se eu trabalho muito dentro de casa, eu não vou conseguir sair, né, para trabalhar fora. Então, eu não vou ter um salário de jeito nenhum. Só que, assim, essa mulher está se matando dentro de casa. E daí ela não consegue ter um dinheiro. Se ela quiser comprar um doce que ela gosta, ela vai depender de outra pessoa. Se ela quiser sair no final de semana para ir ao cinema, ela não vai ter dinheiro para isso. Terapia, gente, imagina você trabalhar o tempo inteiro e não ter um salário, um dinheiro, um nada para, tipo, ir à terapia. Então, realmente, a gente entra numa discussão que, na verdade, é muito ampla, né? Esse conceito, ele ainda é muito novo, assim, do conhecimento geral. E a gente precisa discutir muito mais sobre isso para ver qual vai ser a melhor solução. Porque realmente, né, como é que a gente vai assalariar essas mulheres? Não tem como? Tem como? Quais devem ser as leis? E o que a gente pode fazer? A princípio, é dividir as tarefas, melhor, né? Exatamente. Então, se essas mulheres não podem receber, não conseguem ainda receber um salário, então, né, gente, vamos ver todo mundo que mora numa casa, beleza? Quanto eu trabalho fora, quanto eu ajudo em casa, quanto, né? Vamos dividir isso para não ficar pesado só para uma pessoa. A gente vai para um rápido intervalo e volta para o nosso último bloco. De volta com Pode Ser. E Vicky, ainda nessa discussão, é um tema muito válido para a gente ir refletindo, porque quando a gente fala de economia do cuidado, a gente está falando da administração da própria vida, né? Então, assim, se eu for pensar eu como um indivíduo sozinho, eu acho que eu não tenho que ser pago por administrar minha própria vida, né? Tipo, eu lavar minhas roupas, eu fazer minha comida. Nossa, você trouxe uma reflexão muito boa, Samuel. Então, eu não tenho que ser pago por outra pessoa por administrar minha própria vida. Mas quando outra pessoa administra minha própria vida, né? Como que a gente vai beneficiar essa pessoa? Né? Exatamente. Então, ou tem uma divisão bem igual disso aí, ou precisaria ter um mecanismo para deixar tudo mais igual, né? Mais equilibrado. Exatamente, porque entra muito essa discussão, né, da desvalorização e da invisibilidade mesmo desse trabalho feito em casa. Que é um trabalho assim, mas a mãe faz porque ela tem que fazer, se ela teve um filho, por que ela teve um filho se ela não quer cuidar do filho? Ou então, né, ela não ama o filho, ela não ama a casa, ela não vai cuidar. Então, assim, colocar sempre essa mulher nesse lugar de culpa, né, de que ela tem que fazer tudo e sempre por amor e se doar. E não é essa questão, e não é assim que, nossa, agora a mulher ela vai ganhar para fazer algo que ela deveria fazer, sabe? Por amor. E não é isso, não é que a mulher vá deixar de amar a menos a família só porque ela está recebendo um salário, mas essa questão é exatamente isso que você falou, Samuel. Você doar todo o seu tempo para o cuidado do outro, mas e aí quem cuida de você? Quem vai te sustentar? Eu acho que tem até uma outra questão, porque assim, realmente algumas famílias, e tá tudo bem, né, optam por um dos membros ali da dupla do relacionamento não trabalhar para se dedicar, né, à criação dos filhos, ou que seja ao cuidado com a casa. Esse trabalho doméstico, né? E é um consenso, tá tudo bem, entendeu? Se, sei lá, a mulher decidir que não vai trabalhar, ou o homem, né? Enfim, não vai trabalhar, uma das partes não vai trabalhar e para se dedicar às coisas de casa, né? Mas isso tem que ser algo muito bem conversado, porque senão fica todo o poder aquisitivo da família em uma das partes e a outra parte só vai ter responsabilidades, né? Então, quem sai para prover, o homem fica com todo o poder aquisitivo e ele toma as decisões econômicas da família. E a mulher, a outra parte, vai ficar
só com responsabilidade de ficar ali dentro do mundinho, dentro de casa, né? Eu acho que vale a pena essa discussão, mesmo para as famílias que escolhem, optam por isso, por ter essa divisão de um trabalho, o outro fica dentro de casa, porque uma hora, galera, isso pode, tipo assim, gerar uma insatisfação, não uma insatisfação, mas impactar no bem-estar de quem fica em casa, que só tá ali com responsabilidade e nenhum poder na mão. Exato, e principalmente porque isso que a gente já falou, o trabalho que acontece dentro de casa, ele não tem uma pausa, não é ali, 8 horas, 5 vezes por semana, não, ele não tem um fim. Então, assim, realmente, essas pessoas que geralmente trabalham em casa, elas trabalham de forma ininterrupta, né? É um trabalho que não chega ao fim e é um trabalho que você não tem reconhecimento, né? Às vezes você está lá no seu trabalho fora de casa, que você recebe, você é premiado, você recebe, nossa, parabéns, isso que você fez ficou muito bom. E dentro de casa muitas vezes não tem, porque é visto como uma obrigação. E assim, no final das contas, acho que está todo mundo tentando, tudo é economia, né? Economia é cuidar da casa. Então, se você sai para trabalhar e traz um dinheiro para dentro de casa, no final das contas você também está cuidando. Então, assim, acho que nada mais justo é essa questão da boa divisão do trabalho, né? Independente de quem vai sair para trabalhar, de quem vai ficar em casa, ou se ambos vão sair para trabalhar. Se ambos vão ficar dentro de casa. Não, isso aí não dá. Não tem, né? Por enquanto não tem um salário só para ficar dentro de casa. Mas brincadeiras à parte, a questão é isso, né? Vamos pensar nessa distribuição e também na valorização desse trabalho que até então tem sido muito invisível. É isso aí, pessoal. Fizemos a reflexão sobre o tema do Enem do ano passado. Mas vale aí, conversa com a sua mãe, valoriza o trabalho dela, cara. E ajuda ela também, pelo amor de Deus. Exato. E, inclusive, eu odeio esse lance de falar, né? Eu ajudo em casa. Não, a casa é minha, eu tô fazendo por mim, por quem mora ali comigo, eu não tô ajudando, porque não é responsabilidade do outro, é responsabilidade minha. É isso aí, é responsabilidade gente. nossa. Vamos pensar no outro. E o Pode Ser de hoje fica por aqui, mas a gente agradece a sua companhia e até um próximo episódio. Tchau, tchau.